Hello pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu só quero contar uma história. Alguns podem pensar que é uma ficção, uma coisa da minha cabeça. Outros podem crer ser uma história de alguém familiar, talvez sua própria história. Mas essa história é de uma garota. Como muitas pessoas pensam que o sexo feminino, por ser mais frágil, é mais fraco. Mas essa é a história de uma garota que era muito forte. Mais forte do que qualquer outra pessoa pudesse imaginar. Mais forte do que, sei lá, a pessoa mais forte numa academia que você consiga pensar. Ela tinha uma vida simples. Os pais não se davam muito bem, eram separados. Sempre havia algum problema financeiro ou alguma coisa na escola. Mas ela era muito sorridente e feliz. Não importava o que acontecia, ela sempre mantinha calma e ela era tão boa. Ela ia pra escola e as pessoas ficavam zoando só porque ela não tinha uma boa condição. E sinceramente, ela não tinha pra que estar passando por aquilo. Ela era zoada com coisas sem nenhum menor sentido. Mas ela mantinha o sorriso e brincava junto. Ela nunca deixou se afetar por nada daquilo que falavam. E ela nunca deixou de ajudar a quem precisava. Ela sempre gostava de fazer graça e gostava de realmente ser a piada da turma. As pessoas zoavam ela e ela ainda ajudava a pessoa a zoar ainda mais e ficar engraçado. O que fazia ela feliz é ver os outros rindo, mesmo quando era rindo dela. Ela não se importava se isso tava, de certa forma, deixando a imagem dela ruim ou, sei lá, qualquer outra coisa que alguém possa imaginar. Eu acredito que ninguém gosta de ser zoado e coisa do tipo. Mas ela não se importava. Porque ela sabia o valor de um verdadeiro sorriso. Ela sabia o valor de uma verdadeira risada. Ela chegava em casa, ela sinceramente ficava em seu quarto. Às vezes lia, às vezes ajudava sua mãe. E só às vezes ela brincava com a sua gatinha. Porém ela passava por certas coisas complicadas que poucos podem lidar. Ela lidava com uma grande dor em seu coração e ela não gostava nem de pensar nisso. Em seus braços tinham cortes, em suas pernas mais ainda. Só que quem iria imaginar que a garota que todos faziam rir era a garota que mais precisava sorrir? Quem iria imaginar aquela menina boba carregava tamanha dor? Gentil, mas totalmente triste por dentro. Um vazio nela, mas ela não queria que ninguém sentisse dor. Ela tinha uma filosofia que preferia sentir a própria dor do que fazer o outro sofrer. Se a dor fosse possível escolher, ela iria escolher passar pela dor do que fazer qualquer outra pessoa passar por ela. Ela carregava o mundo nos ombros. Ela sempre quis pegar a dor de todo mundo e passar pra si. E por isso ela sempre se manteve feliz, sorridente, mesmo quando queria chorar. Mesmo quando não estava mais aguentando a dor, os pensamentos que a torturavam por dentro. Destruída cada vez mais. Às vezes ela não estava conseguindo esconder a expressão e corria para um canto só para chorar. Era difícil manter aquela risada, aquele sorriso, aquela alegria. Que de nada era real. Ela passava por uma grande dor, só que ninguém imaginava. Ela não queria preocupar ninguém, ela não queria dar problema a ninguém, ela não queria fazer ninguém sentir aquilo. E ninguém imaginar o que era aquilo, pois ela sabia o quão doloroso era e ela não podia imaginar outra pessoa no lugar dela. Passou um tempo, ela foi suportando. Veio o falecimento de sua mãe e ela foi suportando.
Então o gato dela vivia na rua, então alguém deu um veneno pra ele. E quando o gatinho dela chegou lá, tava tremendo muito. E acabou por morrer diante dela. Ela manteve seu braço cada vez mais corte, cada vez mais dor, cada vez mais difícil de respirar. Mas ela manteve. Ela não queria que ninguém soubesse. Ela não queria que ninguém imaginasse o quão era difícil aquela vida. Ela queria fazer o melhor para todos. Porém, chegou um ponto que a dor era tão imensa, a dor era tão grande, que tava difícil esconder. Tava difícil não transparecer aquela dor. Ela tava se manifestando em algo físico e tava muito difícil. Então ela chegou a uma conclusão que era o melhor. Ela acreditava que era o melhor para as pessoas à sua volta. Que assim ela não ia dar problemas, e assim ela não ia dar prejuízo e ninguém teria que cuidar dela. Ela achou que se ela desse um fim, ninguém ia saber dessa dor, ninguém iria imaginar o quão ela sofria. Então ela fez aquilo. E deu um ponto em sua história. Um ponto final. Uma história que não durou mais de 18 anos. Uma história que mal começou. Numa história que tinha muito a agregar e pouco agregou. Ela não aguentou. Mas não era porque ela era fraca. Ela não aguentou porque ela era muito forte e não queria que ninguém suportasse e imaginar aquilo que ela passava. Essa é uma história na qual você pode se identificar com umas coisas ou conhece alguém que já passou por isso, porque, querendo ou não, na sociedade que a gente vive hoje, depressão, quem nunca sentiu ela? Todos nós ficamos tristes, mas depressão é uma coisa complicada. E quando você pensa que você superou ela, ela vem lá e puxa o tapete e você cai de novo. Essa garota era muito forte e acabou criando asas para voar e proteger os outros do céu. Essa é a história da garota anjo que o mundo não pôde cuidar. Essa é a história da garota anjo que teve que voltar aos céus, pois a dor do mundo era forte para ela suportar. Ela era tão gentil. Enfim, só isso mesmo. Eu espero que vocês estejam bem. E se precisar de alguma coisa, pode vir falar comigo. O meu canal anda parado, sim, anda. Mas eu nunca desisti de ajudar alguém que precise. Falou.